Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Eu sou o Levi e quero trazer um pouquinho mais de conhecimento para você. Hoje eu vou estar tratando um pouquinho, dar uma pincelada sobre o micro-ondas Panasonic que funciona com sistema inverter. Ele é diferente dos micro-ondas tradicionais. Saiu poucos modelos da Panasonic com esse modelo inverter. Não sei por que eles fizeram esse teste, né? Mas não aprovou muito, tá? Então voltaram a fabricar o modelo tradicional. O que o inverter faz? Ele é um micro-ondas comum, como qualquer um outro, faz as mesmas funções, só que eles eliminaram o trafão, aquele transformador de alta tensão grandão, né? E colocaram uma placa de circuito, onde esse circuito é um circuito inverter, ou seja, ele transforma a tensão da rede elétrica de 127, 220 volts para 4.500 volts, que vai alimentar o magnetron. E essa função era num trafão, né, um transformador grande, pesado, e depois tinha um dobrador de tensão, que o transformador então fornecia uma tensão aí de até 2.000, 2.500 volts, e passava por um circuito dobrador e transformava em 4.000, 4.500 volts para a válvula magnetron. Isso foi retirado e colocado então um circuito eletrônico inverter. Então quem faz isso, tá, são MOSFETs, né, são transistores, e um flyback, um transformador. Ainda tem um transformador não tão grande, bem mais leve. O micro-ondas é muito leve porque não tem aquele trafão, né? E qual é a vantagem do micro-ondas inverter? Primeiro que o peso, né? Então, no frete e tudo mais que a empresa vai usar, vai ficar mais barato. A confecção também de um trafão é bem mais cara do que um circuito inverter. O circuito inverter tem pouquíssimos componentes, né? A vantagem do circuito inverter também é que você tem controles mais fácil de controlar digitalmente, com sinais PWM que nós vamos ver agora, né? Então, o que eu quero trazer hoje para vocês, resumidamente, né, os sinais que se encontram, sinais de comando de uma placa inverter, tá? A placa inverter, vou colocar um pouco mais de zoom aqui, tá? Ela está localizada bem onde vai o trafão mesmo, tá? Onde a gente estava acostumado de ver o trafão. Ele fica aqui assim, essa é a placa inverter, tá? Aqui atrás, eu já coloquei um multímetro ali monitorando, que é a tensão da rede elétrica, né? Ali vai entrar a tensão 110, 220, no meu caso é 220 volts, que é esse micro-ondas é 220. E aqui entra 3 fios, é um conectorzinho de 3 fios, tem um amarelo, um marrom no meio e um laranja, tá? No micro-ondas tradicional, a potência é controlada ligando e desligando a tensão da rede elétrica. Ou seja, a placa lá, quando você coloca 50%, ele vai ligar 50% do tempo e desligar 50% do tempo. Então ele alimenta o magnetron quando estava funcionando e desliga o magnetron, né? E intercalando assim, ligando e desligando o magnetron, ele vai controlar a potência, né, do magnetron, esquentando mais, esquentando menos. Já aqui no inverter, não. No inverter, você vai controlar por pulsos PWM. Então, é esse conectorzinho aqui. Aqui que está o pulo do gato, para quem trabalha com esse tipo de micro-ondas inverter. Você tem que analisar os sinais que vão entrar aqui e sair desse conector. Só tem 2 conectores nessa placa, tá? Esse aqui com 3, que vem lá da placa de comando, e tem um outro que vem do relé, tá? Que é a tensão da rede elétrica, que está bem atrás, logo atrás aqui, mas é muito fácil de ver, eu nem estou mostrando, tá? Olha lá, ele está bem aqui, ó. Ele fica bem aqui atrás aqui, tá? Meu multímetro está com as ponteiras nele lá. Esse conector aqui, tá? Quando você aciona qualquer função, ele já alimenta a placa, tá? Então a potência ela não é regulada pela alimentação da placa, mas sim por pulsos PWM. Tá? É o que nós vamos ver agora, tá? Eu fiz aqui de propósito, né?
coloquei aqui um multímetro na escala de 1 voltímetro, ele vai monitorar para nós a tensão da rede elétrica. Aí você vai ver que a tensão que não varia, né? Aqui eu tenho um controle de corrente e potência. Estou com a tensão agora de 224 volts na rede. Quando ligar vai estar a corrente, que é muito semelhante ao tradicional, tá? É a questão de potência, porque você precisa de potência, né? Então ela não vai mudar o fator entre corrente e tensão, né? Então ele vai consumir aqui 220 volts, mais ou menos 7 amperes. E se ele fosse um 127 volts, provavelmente ele estaria consumindo aí de corrente seus 12, 13, 14 amperes, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui também um osciloscópio duplo traço, que nós vamos ver esses duplos comandos aqui, tá? Antes de eu ligar lá, eu quero esclarecer o seguinte: quando a gente liga a placa, programa um tempo, a placa de comando, tá? O microcontrolador, ele vai enviar um pulso PWM. Ele envia um pulso e a placa inverter também envia outro pulso para o microcontrolador. Então, esse pulso que a inverter manda para o microcontrolador é um pulso que vai monitorar o aquecimento do magnetron, tá? A função desse pulso é esse, tá? Então, o magnetron do inverter não tem o protetor térmico. O que vai acontecer é o seguinte: quando ele atingir uma temperatura de um aquecimento mais elevado, acima dos parâmetros dele, ele vai travar um PWM aqui na metade da potência do forno. Então, quando está aquecido, superaquecido o magnetron, o forno não vai passar da metade da potência, tá? Então, às vezes você vai ter que medir o pulso PWM, vai estar travado na metade. Se você colocar uma potência menor, você vai programar o micro-ondas aí 40%, 30%, até ele vai abaixar o pulso, mas ele não vai aumentar o pulso se o micro-ondas estiver muito superaquecido, tá? Ele não vai passar de 50%, ele tem um sensor de temperatura e não vai deixar que isso aconteça, tá? Vamos ligar então agora o forno para a gente ver como ele vai se comportar. Eu programei aqui, pessoal, o micro-ondas para um determinado tempo. Esse sinal de cima é o sinal que vem da placa, tá? Ele está com duty cycle aqui de 50%. Vem aqui, ó, tá? Que é essa potência máxima dele. E ele manda um sinal de volta, tá? Com duty cycle de 46%, mas é mais de 50% também. A frequência, tá? É 222 Hz, tá? Nos dois casos, tá? A frequência se mantém a mesma. Se eu modificar essa potência aqui, o duty cycle dele que vai diminuir. Então, esses dois sinais têm que estar presentes. Eu peguei aqui nos 3 pinos, tá? Esses dois sinais têm que estar presentes na placa. Se não tiver esses dois sinais aqui, o micro-ondas vai funcionar por apenas 3 segundos e vai desligar, tá? Eu vou diminuir a potência agora, tá? Eu vou colocar agora uma potência de 50% e vamos verificar lá o duty cycle para quanto vai, tá? Vou colocar aqui programar um tempo aqui, 2 minutos. E nós temos então, agora a gente vê que o duty cycle caiu para 34% aqui, ó, tá? Ó, bem aqui no cantinho, 34%. Só que o do retorno, o feedback, continuou 46%, tá? Ele sempre vai estar 46%, mas ele vai estar mandando informações para a placa sobre aquecimento, tá? Então aqui, ó, o que ele faz no controle de potência, diminui por metade, ele continua ligado direto, ó, só que com um duty cycle menor, então ele fica mais tempo desligado. Aqui é o tempo desligado do duty cycle, ó, tá? Aqui ele está ligado e aqui desligado, ó, é bem maior o tempo desligado do que ligado. Ou seja, ele fica oscilando a placa, ligando e desligando, mas a tensão de alimentação não diminui, como no caso do trafão. O trafão desliga aqui, né? Ele desliga a entrada do trafão. E no inverter não. Você tem então aqui um sinal, tá, de PWM, tá? Agora eu vou pôr na potência mais mediana, tá? Eu estou na potência 5, eu vou pôr na potência 7. Então agora eu vou ligar o micro-ondas na potência 7. Nota que o duty cycle já vai mudar, tá? Estava 34% no 50%. Olha lá, foi para 40% agora do duty cycle. Então o controle de potência é feito por sinal PWM, tá? Se esse sinalzinho do canal azul aqui, tá, ele parar, o micro-ondas vai funcionar por 3 segundos e vai desligar, tá? Não vai aquecer. Então, se a tua placa inverter não está funcionando, veja esses dois sinais. Se você tiver um osciloscópio de um canal só,
você vai ver um de cada vez, né? Aqui eu consigo visualizar os dois, mas você vai colocar num, canal, num fio e depois no outro. O terra é comum, tá? Então, para isso que serve aqui esses dois sinais aqui da fonte, então do inverter. Então, dois pontos importantes para você saber se para você verificar uma placa inverter. Se tem essa alimentação da rede elétrica, que é o 220 a 127 volts, ligou, ele vai ter que estar presente ali, tá? E esses sinais aqui, os dois sinais que vão aqui na placa, que são muito interessantes você ver. Tem uma frequência, mas a frequência não vai mudar, tá? Eu vou agora ensinar você, se você tiver um multímetro, tá? Que seja um capacímetro. Eu vou ensinar você como pode medir sem osciloscópio, tá? Se você não tiver osciloscópio, você pode usar o teu multímetro digital, desde que ele tenha a escala de frequência, tá? Vai colocar na frequência, e normalmente quando tem frequência, ele tem esse sinalzinho de porcentagem ali, tá? Junto. Quando ele tem sinalzinho de porcentagem, é o duty cycle. Então você vai alternar na seleção aqui, você vai ver agora o que vai fazer. Coloquei na escala de frequência, tá? Você deve aqui, ó, providenciar 3 fios aqui, que vai, é um jump, tá? Olha lá, eu coloquei lá no conector, os 3 fios aqui, ó. O marrom aqui que eu coloquei, que é o do meio, é o terra, onde eu vou ligar o terra do multímetro, tá? Vem aqui, ó. E eu vou verificar o sinal de entrada agora, que é o primeiro aqui, tá? Eu vou ligar ali daí o micro-ondas, você vai ter que ter a frequência 222 Hz aqui. Então vamos lá. Ó, verifique, ó, 222 Hz, apareceu aquela frequência que a gente queria. Agora vamos ver o duty cycle dele, ó. 50%, estou em potência máxima, tá? 50%. Então eu tenho aqui o sinal de 222 Hz e mais o duty cycle. Então o sinal está perfeito aqui. Se a placa não funcionar, tá? É problema no inverter, não é problema na placa principal, tá? Agora eu vou colocar no feedback da placa, ó, do inverter, ó, no outro sinal. Ó, 42.9, é um pouquinho menos do duty cycle. A frequência, olha lá, a frequência muda um pouquinho, vai para 500 Hz. Tá? Mas nesse caso aqui a frequência ela não é importante, mas sim o duty cycle. Tá? Então está operando os dois sinais normalmente. Tá? Ó, vou colocar o sinal de entrada, principalmente o sinal de entrada, tá? Mas tem que ter os dois. Eu tenho que ter aqui um duty cycle aqui de 50%, tá? E aqui os dois lados, mais ou menos 50%. Agora eu vou diminuir a potência do forno, tá? Agora eu coloquei numa potência de 50%, o duty cycle caiu para 34,5, mas a frequência continua a mesma, tá vendo? E o duty cycle agora do feedback, que é o sinal que vai do inverter para a placa principal, olha lá, ó, continua 47,8%. Então os dois sinais estão funcionando. Você vem primeiro mede no de entrada e depois no de saída. Os dois sinais têm que estar presentes, como estava lá no osciloscópio. Só que aqui eu não estou vendo a forma de onda, mas eu estou vendo o duty cycle dele. Tá? Aqui, ó, como eu estou na 50%, o duty cycle é bem pequenininho, 39%. Eu vou diminuir mais ainda essa potência. Agora, pessoal, colocando a potência número 2, 20%. O duty cycle caiu para 20 também, ó. Tá? Então, é um sinal que a placa de comando está mandando legal o pulso aqui para a placa inverter. Agora vamos ver o pulso de retorno, ele continua fixo lá, ó. Ele diminuiu um pouquinho porque saiu aqui, pera aí um pouquinho. Olha lá, ó, sinal de feedback continua, tinha saído o fio lá, desculpa. Ó. Sempre continua nos seus 47% ali, 50%. O sinal de feedback não muda, mas o sinal da placa de comando, olha lá, ele vai mudando. Ó, tá com 20%, eu estou na potência 2. Tá? Então é assim que ele funciona, pessoal. O que eu queria passar para vocês é isso, como analisar esse sinal aqui do PWM. O sinal que vem da placa eletrônica, porque às vezes você não sabe se o defeito está na placa do microcontrolador ou se o defeito está na placa inverter. Tá? Então, se você tem o primeiro sinal, que é o primeiro fio, o fio amarelo, tá? Você tem o pulso,
Mas se você não tiver o segundo pulso de saída, não vai funcionar, tá? Você só vai ter o segundo pulso se você tiver o primeiro. Então a placa vem, manda um pulso aqui, um PWM, que vai variar o duty cycle dele conforme a potência do micro-ondas, e vai retornar um feedback falando para a placa, ó, a temperatura tá legal, pode continuar mandando pulso, porque eu vou continuar funcionando, tá? Então encerrou aqui a programação, desliga tudo, né? E também a tensão é desligada, ó, tá? Porque essa tensão que eu falei para vocês que entra aqui é 220 volts ou 110 volts, é a tensão de alimentação da fonte do inverter, tá? Da placa inverter. A função dela é essa, ela continua sempre ligada. O que vai mudar aqui a potência, como eu falei para vocês, é a largura do pulso PWM. Tá? Então a gente se concentrou mais aqui, nos concentramos mais nesses 3 fios aqui, tá? Que é o fio amarelo, marrom e laranjado. O amarelo é o pulso de entrada que vem da placa controladora, tem que ter esse pulso, e tem o feedback que vai da placa inverter para a placa controladora, que é a placa de programação ali, onde tem a membrana, tal, vocês sabem o que quer dizer, tá? Que vai mandar esse feedback dizendo como é que está a temperatura do magnetron. Quando ele funciona bastante tempo, eu volto a dizer para vocês que fica superaquecido, você não consegue colocar ele na potência, você até programa a potência máxima, mas ele só vai fornecer 50% da potência. Ele não vai desligar o magnetron como acontece no tradicional. O forno tradicional, quando há um superaquecimento, aquele protetor térmico abre e não vai mais alimentação para o travão, né? Aqui não, aqui continua sendo alimentada a placa inverter, tá? Só que o pulso que vem é de 50%, ou seja, uma potência bem baixa para que haja o resfriamento do magnetron, né? Então ele vai funcionar uma potência bem baixinha e até que o magnetron se esfrie ele volta a funcionar de novo. Então, mesmo durante o cozimento ali do alimento, pode acontecer de estar na potência máxima, mas cair para 50% porque o magnetron superaqueceu e aquele sinalzinho PWM que é de retorno, de feedback, está avisando a placa controladora, ó, não manda mais do que 50% porque eu estou quente, eu não estou aguentando mais. Então, dá uma diminuída aí que eu vou me recuperar, depois você manda de volta. E assim continua. Então, você precisa saber os dois sinais. Se tiver osciloscópio, melhor. Se não tiver duplo traço, analisa um sinal primeiro, depois analisa o outro. Aqui a tensão é bem baixinha, tá? Em torno de 5, 6 volts. Você pode colocar, se tiver osciloscópio, na ponta X1 mesmo, tranquilinho ali. Tá? E coloca no automático ali, para ele já pegar essa onda quadrada de baixa frequência, é tranquilinho, né? Então, eu não bati muito na frequência, que é 222 Hz, tá? Só que se você tem o PWM e tem o Duty Cycle, você tem a frequência certa, não vai mudar essa frequência aqui, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo rapidinho para você, que eu nunca coloquei nada no canal sobre o inverter. E eu resumi aqui, então, para a gente ver qual é o pulso que ele recebe e qual é o pulso que ele volta. Então, acontece muito o seguinte dos inverter que quebra a cabeça do técnico. Ele liga durante 3 segundos e desliga. Por quê? Porque esses fotoacopladores aqui, ó, eles queimam. Esses dois fotoacopladores aqui, ó, eles queimam, aí você não tem o sinal de feedback. Você até tem o sinal da placa no primeiro momento, mas não tem o feedback, tá? Porque você recebe primeiro o sinal da placa, demora ali um segundinho, e ele já volta o feedback. Se não voltar esse feedback, ele desliga. E se tiver queimado algum componente aqui na placa do inverter, não vai receber o feedback. Não recebendo o feedback, a placa já entende. Opa, tem problema lá no inverter, não vou mandar mais sinal. E corta o sinal. Tá? Pessoal, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E se aparecer a opção ripar, quando você for curtir o vídeo e comentar, aparece lá ripar o vídeo. Ripa o vídeo para nós lá, que o YouTube sobe o nosso vídeo e dá mais visualização e ajuda o canal a crescer, tá? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.